Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Muito boa noite, hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Cruzando as Conversas já está com vocês aqui pelos canais 24 e 524 da RDC TV, na Claro TV Net, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Participe também das nossas redes sociais, pelo Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege, claro, você. E também da Galeazzi Sul, 40 anos, uma empresa que tem origem lá em São Paulo e veio aqui para o Rio Grande do Sul, abrindo mercado e satisfazendo uma demanda muito grande pelo que ela produz aqui no estado, ajudando o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Galeazzi Sul, a evolução dos metais. Pois a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre é 25 graus centígrados, não 22,5, baixou um pouco a temperatura, como sempre acontece à medida que a noite vai avançando, e teremos uma madrugada mais fria, menos de 20 graus a temperatura, esta é a previsão para a madrugada. Bom, o tema de hoje aqui do Cruzando as Conversas é a redução das vagas do SUS e a formação médica. Como vocês podem ver, né, é um assunto bem simples, né, tranquilo, absolutamente, né, ao alcance de todos da compreensão. Realmente não. Estou brincando, mas na verdade é um tema extremamente complexo, atual e de muitos desafios. E um tema desta natureza, com esta envergadura e esta amplitude e esta complexidade, exige que nós debatamos aqui no Cruzando as Conversas com pessoas que têm conhecimento de causa e possam agregar e trazer, de repente, apontando soluções para esse problema que nós temos, não só na questão do SUS, como também, e eu tenho acompanhado isso como jornalista há muitos anos, eu trabalhei lá na Associação Médica do Rio Grande do Sul em 75, 76 e 77, a administração Arrigrefe. Aliás, tem dois médicos aqui, eu quero dizer de público que a classe médica gaúcha nos orgulha muito, porque a gente viaja muito e a classe médica do Rio Grande do Sul sempre é muito bem lembrada como a classe médica mais qualificada do Brasil. Então, parabéns aos médicos que estão aqui, começando com o André Secchini. André, muito obrigado pela tua presença, conselheiro do Conselho Regional de Medicina CREMERS. Exatamente, muito obrigado. É um tema simples, assim, esse é. Que a gente vai tentar aí colaborar com o que for possível aí para esclarecer. Muito bem. E além do André, que é médico, temos o Alex Gobi. Alex, muito obrigado pela tua presença, vice-presidente da Unimed. Né? Exatamente. Boa noite, Silvio. Eu posso te dizer também que eu já tenho uma carreira muito grande aí e acompanhei a criação da Unimed no começo dos anos 70. Exatamente. E ela teve um desenvolvimento muito grande a partir da própria Associação Médica do Rio Grande do Sul. Me lembro muito bem do Bauman, que era lá se não me engano, de Lajeado, e ele começou a dar os primeiros passos aí com a Unimed, e a Unimed se tornou o que é hoje, né, uma instituição respeitável, cumprindo um papel não apenas econômico, mas principalmente um papel social na comunidade do Rio Grande do Sul. Parabéns à Unimed aqui. Bom, e temos também, não podia faltar, né, num país que tudo é levado para o judiciário, temos o advogado Tiago, prazer em tê-lo aqui, Tiago Moisés. Muito prazer, tu representando a classe de advogados do Rio Grande do Sul. Não represento toda a Sim, classe. Não, claro, mas estou dizendo do ponto de vista emblemático, né? Sim, tu é o único advogado na mesa. Tem advogado, economista e dois médicos. Hoje eu vim aqui mais aprender com os dois médicos na mesa. Primeiramente, queria dar uma boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar dividindo a mesa contigo, Silvio. Eu sou um grande admirador teu, de toda a tua trajetória como comunicador. É um dos grandes comunicadores que nós temos aqui na nossa empresa do Rio Grande do Sul. Dizer que é um orgulho para mim estar dividindo essa mesa com o André Secchini e com o Alex Gobi, que são dois médicos também muito conceituados, muito queridos e pessoas que entendem bem os problemas da área da saúde pública. Hoje nós temos na saúde pública, seja em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, um verdadeiro caos. Eu estou aqui mais para ouvir do que para falar mesmo. Com certeza. E tu te referiste aos médicos, na verdade, a tua categoria também tem a OAB do Rio Grande do Sul, que é muito diferenciada do ponto de vista, se nós a compararmos com a OAB nacional.
A OAB do Rio Grande do Sul tem uma qualificação, tem um foco extraordinariamente muito positivo, ao invés do que acontece lá no Brasil. Esta é a opinião do jornalista. E com relação aos médicos, não precisa nem dizer, né, que a classe médica do Rio Grande do Sul, como eu já falei no começo, e essas duas entidades nos orgulham muito. O CREMERS é uma entidade de representação política também dos médicos que tem uma grande atuação. E a ele devemos, ao CREMERS, né, e à classe médica, exatamente essa categoria ser tão unida e tão profícua, tão profissional no desempenho das suas tarefas. Bom, chega um pouco de conversa, né? Vamos bater um papo agora sobre o que interessa, né, o André Secchini. André, começando contigo, esse é um tema muito complexo, muito amplo, vamos começar aí pela questão da formação médica. Eu tenho acompanhado muito, vocês têm criticado, assim como a OAB critica um maior número de faculdades de Direito, as faculdades de Medicina. É por aí que começa o problema da formação médica? Sem dúvida. Eu acho que todo mundo sabe, eu vou fazer uma pequena revisão histórica aí, né? O último governo que teve, ele liberou a formação de novas faculdades para todo o Brasil. Tá? E isso se refletiu agora nos últimos anos com a abertura de mais de 10 cursos de medicina no Rio Grande do Sul. Tá? Isso deve propiciar nos próximos 5 anos a formação do dobro de médicos que o Rio Grande do Sul formava. O Rio Grande do Sul forma há muitos anos, tá? Existiam 9 faculdades, tá? Tradicionais aqui nos últimos 30 anos, né? Formavam em torno de 1.000 médicos. Tá? Com essas mudanças e com o acréscimo de vagas em algumas dessas faculdades, o Rio Grande do Sul passa a formar agora, a partir desse ano que vem, 2.000 médicos. Né? Eles vão se agregando aos que já existem. Né? Qual é o sentido disso? É entender que o problema da saúde pública está na falta de médicos, o que não é uma verdade. Tá? Médicos, o Rio Grande do Sul tem de sobra. Né? O Rio Grande do Sul tem regiões, cidades no Rio Grande do Sul que tem um índice 5 vezes maior de médico que o preconizado pela OMS. De tal forma que o problema não é o médico, não é a quantidade de médicos. Né? Então, nesse sentido, o CRM ele é contra não as faculdades propriamente em si, mas contra uma formação precária que muitas dessas faculdades acabam empregando. Né? E por que elas têm essa formação precária? Por falta de, digamos assim, de um corpo docente qualificado? Por tudo. Tá? A gente sabe que por trás dessa quantidade de faculdades tem um apelo comercial. Tá? Todos sabem que o curso de medicina é um curso caro, né? E com muitas pessoas dispostas a pagar esses valores, com uma sobrecarga sobre suas famílias e tudo, para tentar formar um médico. Né? E fazer uma faculdade médica, ela exige uma maturação. Não se faz uma faculdade assim da noite para o dia. Né? São faculdades que necessitam um amadurecimento. Então, de uma hora para outra, entre elas, inclusive, com concorrência, se criou várias faculdades. Muitas dessas faculdades sequer têm hospital próprio. Entende? Então, a gente tem exemplos aí que se fundou a faculdade e não tem aonde botar esses alunos, onde é que eles vão estudar? Não se formou um corpo docente, um corpo de professores suficientemente preparado para fazer esse tipo de formação. A formação médica ela é uma formação totalmente diferenciada. Né? Porque o curso de medicina ele não é um curso teórico, ele exige a parte prática. Então, os primeiros anos são questões teóricas que se desenvolvem até o final da faculdade, mas num dado momento, no meio da faculdade, o aluno ele é obrigado a examinar o paciente, ele é obrigado a entrar num campo cirúrgico, ele é obrigado a fazer um determinado atendimento. E a formação médica ela é complexa nesse sentido. E a faculdade tem que fazer frente, tem que ter um ambulatório forte para que ele possa ter esse tipo de pacientes que vão servir para o aprendizado. E essa estrutura que o senhor está referindo aí, que é fundamental, é necessária, né? Ela é muito cara também, quer dizer, na medida em que o senhor falou que tem muitas unidades, muitas faculdades, além do devido, do ponto de vista de que formam mais médicos do que o mercado absorve,
a infraestrutura é muito cara também, quer dizer, nem todas essas unidades de faculdade teriam condições de ter uma estrutura capaz de atender às necessidades do próprio médico, da formação do médico. Sem dúvida, se a gente for levar uma formação razoável, realmente são laboratórios caros, são estruturas médicas caras. O próprio estudante de medicina, ele é um aluno, ele está em formação, ele gasta mais, ele consome mais material. Então, é justamente por isso. A grande maioria dessas faculdades não tem a capacidade de dar essa formação. O aluno, ele acaba sendo mal formado, né? Então, a gente tem exemplos diariamente de alunos que não têm professor, ou que o professor não tem sequer uma formação, um mestrado, um doutorado, né? Ou mesmo aquela ambição acadêmica, né? Que isso também é uma coisa pessoal de cada um. Ele acaba entrando ali porque ele também é mais um emprego para ele. Vamos ouvir mais um outro médico aqui que faz parte da mesa de debates aqui do Cruzando as Conversas, Dr. Alex Segobi, vice-presidente da Unimed. Dr. Alex, nesse mesmo sentido que eu fiz a pergunta e o Dr. André respondeu, o senhor não acha, assim, do ponto de vista que, digamos, do mercado, que o mercado ajustaria essa questão da maior número ou menor número de faculdades? Quer dizer, o mercado se encarregaria ele próprio de fazer com que aquelas que não estivessem contendo fossem eliminadas e faria a chamada depuração? Bom, boa noite a todos. Como o colega André aqui comentou, a Faculdade de Medicina ela tem realmente um apelo muito grande, né, para as pessoas e essa regulação pelo mercado, nesse sentido, eu acho que ela fica um pouquinho dificultada, pelo menos no primeiro momento, né? Nós temos aqui uma vivência na saúde suplementar, onde a gente está vivenciando aqui uma crise já há muitos anos, uma crise econômica no país, dificuldades econômicas que estão realmente difíceis de serem superadas. Estamos começando a superar essa crise nesse momento. Mas esses momentos de dificuldade econômica, eles se refletem, né, nos empregos. E a falta de empregos, ela vai refletir diretamente nas operadoras de saúde suplementar. Isso fez com que nos últimos 3 anos, mais de 3 milhões de usuários de planos de saúde migrassem para o SUS. Então, ainda forçando mais a necessidade de atenção a essas vidas aí. Nesse sentido, a regulação que acaba ocorrendo no mercado, ela, em termos da atenção à saúde, é essa migração para o SUS. Agora, em termos de fechamento do mercado regular, o fechamento desse excesso de faculdades, que eu concordo com o Dr. André, realmente eu não creio no primeiro momento. Perfeito. Bom, Dr. Tiago Moisés, que é advogado, esse problema que os médicos relataram aqui, que enfrentam, né, a classe médica enfrenta todo o Brasil, é semelhante ao de vocês? Como é que tu vê esse lado deles? Olha, em primeiro lugar eu queria dizer que eu tenho uma admiração especial aos médicos. Eu, se pudesse, por circunstâncias da vida, eu escolhi a advocacia, mas o meu sonho sempre foi ser médico. Hoje sou realizado no direito, há mais de 15 anos como advogado, estou realizado. Mas talvez no futuro eu faça uma faculdade de medicina, porque eu acho a profissão mais bonita que existe. Salva a vida dos outros. A nossa Constituição Federal diz que o nosso bem maior é a vida. E um médico tem essa função de salvar as vidas. Agora, falando sobre o que tu me perguntava, Silvio, reserva de mercado. Bom, hoje a nossa OB-RS tem em torno de 130 mil advogados. Deve estar um pouquinho menos, um pouquinho mais, em torno disso. 130 mil advogados. Se há uma cantilena muito antiga de que isso aí o mercado vai regular, o mal profissional ele vai acabar sendo escanteado, ninguém vai buscar o mal profissional. Eu sempre fui contra isso, e não se chama reserva de mercado. Eu sempre fui da concepção que o mau advogado que pega uma causa pode prejudicar o cliente demais. Pode gerar um prejuízo para o cliente, seja em qualquer área. Se é numa esfera civil, pode transformar um credor num devedor. Se é numa esfera penal, pode transformar um inocente num presidiário. Na esfera médica, então, eu sou mais contra ainda abrir desta forma as faculdades. Estamos falando de vidas. Quando nós começarmos a dobrar o número de médicos dessa forma e jogar qualquer um no mercado de trabalho para cuidar da vida das pessoas,
como é que a gente vai falar em reserva de mercado e voltar a conversar depois que um médico que foi formado numa faculdade sem as mínimas condições, como o doutor André falava, que não teve nem um pouco da parte prática, foi lá e não conseguiu fazer uma cirurgia decente e matou um familiar seu ou um familiar meu. Tem que se cuidar muito bem disso. Eu não vejo essa falta de médicos assim. Eu conversei muito com a população de Porto Alegre esse ano. Eu tenho até um programa chamado Porto Alegre que Tu Queres, que é um programa de web, que a gente conversa bastante com a população. E a reclamação da população não é a falta de médicos, é a falta de estrutura financeira no SUS, é a falta de estrutura financeira nas clínicas, enfim. É a falta de ingerência financeira do Estado na saúde. Não a falta de médico. Médico tem, e os que tem são qualificadíssimos. Bom, os advogados, de certa maneira, eles têm um certo gargalo também para fazer um selecionamento daqueles que se formam na universidade, que é o chamado exame da ordem. Você sabe que 80% dos que fazem não conseguem a aprovação, pelo menos no primeiro teste, né? A classe médica, eu sei que a Anne Higgs tinha, naquele tempo que eu estive lá com o Dr. Harry Greff, ela instituiu o exame Anne Higgs. Ele equivale ao exame da ordem ou não? Para fazer uma avaliação da capacidade do médico. Não, ele não equivale, ele não tem, mas ele faz uma avaliação muito boa da qualidade do médico. Muitas das residências médicas se valem do exame da Higgs para fazer a seleção dos seus alunos. Tá? Por exemplo, lá no Grupo Hospitalar Conceição, no qual eu trabalho, a gente usa o exame da Higgs. Então, a nota, a gente seleciona lá os nossos futuros residentes, né, através da nota da Higgs. Mas ele não serve, ele não tem equivalência para fazer medicina, não tem equivalência ao exame de ordem. Tá? Ele é um exame separado que a gente aproveita para essa finalidade. É um exame bem conduzido, já tradicional no nosso meio, né? Então, ele serve muito para isso. Mas, Silvio, eu queria trazer outro elemento para a nossa discussão, que a gente falou das faculdades, né? Mas uma coisa que a gente que é do meio também está muito atento, tá? É que essa mesma popularização dos cursos de medicina, que eu falei há pouco, nacionais, isso também existiu na nossa fronteira. Então, a gente tem na Argentina uma quantidade enorme de faculdades lá sendo feitas, também qualidades talvez piores que a nossa, sem dúvida piores que a nossa. E eu me lembro, a minha mãe é argentina. A Argentina era um parâmetro na América do Sul do ponto de vista da qualidade dos médicos. Se criou muitas faculdades, não é só da Argentina. Sim, claro, tá? O único que não formou, que não fez por legislação é o Uruguai, mas Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, todas essas criaram faculdades. Existem estudos mostrando que nós temos 45 mil alunos, porque não tem o vestibular lá, não sei qual é o critério que diz, se é que existem, né? Então a gente tem 45 mil cidadãos brasileiros fazendo faculdade fora com a pretensão de, quando terminar, voltar para o Brasil. Então a gente já tem na Bolívia também, a Bolívia está cheio, isso aí então, assim, essas pessoas, em algum momento, eles vão querer voltar para o Brasil. E realmente, como o doutor Tiago colocou, o problema é assim, o advogado vai fazer uma petição errada, vai dar um problema, mas o aluno mal formado, esse aí, ele vai trazer um transtorno, ele vai errar num diagnóstico, ele vai errar num tratamento, ele vai errar num processo cirúrgico, e a gente tem. E a outra coisa também que tem, assim, essas faculdades, que o governo anterior, muito se falou em controle social. Tudo tinha que ter controle social. O hospital tinha que ter controle social. Da mídia, quem é que da não mídia lembra, tinha que ter controle. Tudo tinha que ter controle social. Né? Só que quando criaram essas faculdades, não existiu controle, não se fez um estudo mais aprofundado se aquela comunidade precisa de uma nova faculdade. Eu lhe pergunto uma coisa, o senhor é do CREMER, do nosso grande Conselho Regional de Medicina. Vocês são ouvidos, digamos assim, o setor público ele tem um planejamento para o setor, digamos, o Ministério da Saúde, que afeta essa área de vocês, quando eles vão fazer uma ação pública, uma política pública, vocês médicos são consultados, as entidades que representam a classe médica? Não, muito raramente, não existe esse hábito, né? Com relação à constituição de faculdades, zero, não se escuta nada, e a gente também não tem sequer o poder de fiscalizar essas faculdades. Né? Então, vamos criar, tudo bem, mas vamos ver qual é a qualidade. Vamos ver se eles têm laboratório de anatomia, se tem laboratório de fisiologia. Mas isso seria o básico a fazer, né? Claro, alguém tinha que olhar isso, entendeu?
E, doutor Alex, o que o senhor acha também essa questão aí da falta de um planejamento político, da política pública de saúde, né? Digamos assim, com a aderência de vocês nesse planejamento? Infelizmente, atualmente nós temos um médico, né, no Ministério da Saúde, o Dr. Mandetta, e isso já é uma coisa sempre importante, eu acho, ter um profissional que conheça bem todas as Qual é a origem nuances, dele, né? conhece? Ele é ortopedista, ele é do centro-oeste do país. Ele é de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul. perfeito. Acho que Né? é Campo Grande. Mas, efetivamente, segue ainda sem uma política de controle, né? Dessa abertura de faculdades efetiva, né? Talvez fosse até necessário que se fechasse algumas dessas instituições, mas são medidas que a gente sabe que depois que foram constituídas é uma situação sempre difícil. O problema é o seguinte, abrir não tem problema, o negócio é fechar. Exato, é isso que eu me refiro. Aí tem muitos apelos, a questão do mercado de trabalho, a questão do emprego que gerou, etc. Então, aí é difícil. Né? Exatamente, fica muito difícil. E aí a gente vai ter essa mão de obra, até a gente faz uma analogia, brincando um pouquinho, assim, com aquele jogador, o médico mal formado e o jogador ruim que fica no clube, né, que fica lá no banco, que não vai jogar, mas daqui a pouco ele entra e joga, problema, né? E prejudica o time. Problema, né? O médico mal formado também, o mercado vai tentar regular, mas eventualmente essa regulação pode não funcionar, ele vai acabar atuando e vai acabar, infelizmente, prejudicando muitas pessoas. E aí, doutor? Na verdade, também o que eu vejo é que, em vez de estar se abrindo faculdade de medicina e trazendo mais médicos, poderia se investir em outras duas categorias que eu acho que auxiliam demais, e os doutores estão aqui para me confirmar ou discordar de mim, que são contratações de mais técnicos de enfermagem e enfermeiros, até para auxiliar mais nos hospitais. Pessoal chamado paramédico, não é isso? Que faz aquela primeira triagem, que faz esse auxílio. Os enfermeiros, então, são qualificadíssimos. Eu sou advogado trabalhista e sou advogado trabalhista da área da saúde, então eu lido bastante com técnico de enfermagem e enfermeiro. Eles têm conhecimentos maravilhosos e eles auxiliam muito os médicos nas questões. Talvez um investimento mais forte nisso também seria importante. Só que, agora puxando para a nossa terra aqui, Porto Alegre anda na contramão disso. Porto Alegre anda na contramão. Agora, aliás, não é só disso, né? Porto Alegre anda na contramão de muitas coisas. Diversas. Né? Essa semana é um exemplo, deixa para lá. Porto Alegre anda na contramão. Agora foi extinto o SMEF e foram demitidos 2.000 trabalhadores, entre eles técnicos de enfermagem e enfermeiros. Aí a grande discussão jurídica que se tem é o seguinte: bom, a culpa não é da prefeitura. Não foi a prefeitura que ingressou essa ação, foi os sindicatos que entraram com essa ação para discutir uma questão de legalidade, se podia ou não ser feita a contratação. Tudo bem, concordo, a responsabilidade da extinção do SMEF não é do prefeito, evidentemente. Mas qual foi a política pública para tentar modificar um quadro que ele já sabia que ia acontecer? Hoje foram abertos, hoje não, há um mês atrás foram abertas 800 vagas de técnico de enfermagem e enfermeiro para se remediar um problema de 2.000 técnicos de enfermagem e enfermeiros que saíram de circulação de Porto Alegre. Então, não há um investimento na saúde pública em Porto Alegre. Os hospitais, a minha Dinda, até um beijo para ela, Cássia Elisa Rocha, que trabalha em Santo Ângelo, ela é radiologista lá em Santo Ângelo, inclusive também grande audiência nossa em Santo Ângelo. Um grande abraço ao pessoal de Santo Ângelo. Trabalha também numa unidade da Unimed, que ela adora demais a Unimed, mas ela trabalha também num hospital lá de Santo Ângelo. Tem repasses que estão atrasados 4 meses. Como é que fica essa situação? Entende? Então, antes de se ficar se falando que está faltando médico, e olha que eu não sou do CREMERS, não sou da Unimed, não faço parte de nenhum sindicato médico. Também não vim aqui só para bandeirar a favor. Mas antes de falar que está faltando médico, está faltando um investimento na saúde pública. Além do investimento, também eu gostaria de ver os médicos aqui. Nós sabemos que no Brasil, eu sou economista há muitos anos, eu fiz mestrado e tal, e a gente acompanha muito essas questões, inclusive assim, na área da saúde. Trabalhei, como eu tinha muita relação com o pessoal da área da saúde, lá no Sindiospa, na FEALSUL e tal, eu trabalhei muito e vi muitos trabalhos de economistas que eram muito ligados ao setor de saúde. A grande questão, doutor, dizem que, como tudo no Brasil, existe muito dinheiro, mas a questão tudo é mal aplicado. A falta de governança e de gestão. É isso? Também, né? Sem dúvida. Principalmente. Não, eu só discordo assim, não existe tanto dinheiro assim. A saúde,
ela é um dos setores que ela aumenta a demanda dela, a demanda por novas tecnologias, novos tratamentos, novas medicações, deixou a medicina muito cara. Até porque nós temos uma sociedade que está envelhecendo, isso traz Sem custos dúvida, adicionais, claro. né, aposentados, envelhecendo e tal. Então, o antibiótico que se usava há alguns anos atrás, hoje ele não faz mais efeito, então tem que se usar de uma outra geração que é 10 vezes mais caros, né? Então, determinados exames que não se tinha 10, 15, 20 anos atrás, hoje a gente tem disponíveis, são caros, porque são tecnologias novas. E o médico ele tem essa vontade e essa obrigação de oferecer para o paciente o que melhor existe naquele meio, naquele seu meio, né? O melhor tratamento disponível, então ficou caro. Tá? Por outro lado, ela é cara, existe um baixo investimento, a gente tem que reconhecer que vivemos num país pobre. Diante das necessidades, o investimento é baixo. Eu acho assim, o investimento em saúde, em educação, porque o país não tem uma economia suficiente para fazer frente a isso. Né? Mas também existe a questão da má gestão. Então, a má gestão no setor público, ela inequivocamente existe. Né? Então, porque o que está por trás da má gestão? Né? É a gestão política da saúde. É o desperdício, é a má gestão. Então, pessoas que não têm o preparo necessário para assumir determinados cargos, entendeu? Tem compromissos com os mais variados, né? E se esquecem de fazer a coisa funcionar, né? A gente tem aqui na cidade exemplos vitoriosos, né, de gestões muito positivas, assim, sem querer puxar o saco da Unimed. A Unimed é um exemplo de gestão. Sim, com certeza. Com certeza. Porque agora, se eles não gerirem bem, quebra. Entendeu? Agora, o setor público não vai quebrar nunca, né? Ele vai prejudicar, ele vai ter um paciente no chão, ele vai ter um medicamento, a gente está vendo no Rio de Janeiro isso acontecer. Né? Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer, além do baixo financiamento, que é um problema crônico no Brasil, né? Não tem dinheiro mesmo, né? Isso é em todos os setores, né? Ainda mais... Você tem uma ideia, o Brasil na década de 90 até o começo de 2002, por aí, a taxa de investimento na economia brasileira era de 28% em relação ao PIB. Nós estamos hoje com 16%. E não temos condições, praticamente, é complicado tu aumentar um percentual. É isso que você está dizendo. Dinheiro, ele existe, tá? Ele existe. Não na quantidade que a gente gostaria, mas existe, tá? No entanto, a má gestão, os hospitais privados, eles já têm um padrão de gestão muito mais avançado, né? Que o setor público devia se valer desses conhecimentos desde aquisição de medicações, de incorporações de novas tecnologias, de distribuição de medicamentos ou de insumos. Essas coisas. Então, o setor privado realmente ele está bem adiantado nesse sentido. Né? Até pela boa gestão que faz. Né? É que se não quebra. Né? Então, que o dinheiro ali tem dono. Né? O problema do setor público é que parece que não tem dono, mas aí a responsabilidade é de todos nós. Mas eu sou esperançoso. Eu acho que a gente está mudando, a gestão pública ela está melhorando. A gente tem vários exemplos de locais assim que estão funcionando melhor, que estão se dedicando à sua área fim, botando dinheiro lá. Né? Então, eu sou um esperançoso. Eu acho que isso deve ser superado nos próximos anos. O senhor também é esperançoso, doutor Alex? Tem esperança também, Silvio, com certeza. Até para o nosso telespectador entender bem, o SUS ele foi criado lá na Constituinte de 88, né? E é um sistema de saúde realmente bastante pretensioso, porque ele advoga, então, ao atendimento a toda a população. Universalidade. Indistintamente, a universalidade. Nesse sentido, ele é revolucionário, né? Ele é revolucionário, ele é muito pretensioso, como eu coloquei, é muito bonito, é maravilhoso de ver aquilo, mas, ao mesmo tempo, é um desafio muito grande para o país. Então, se a gente for ver, assim, o financiamento do SUS, ele se dá em 3 esferas, ele não é só federal, ele vai ser estadual também e municipal. E nós temos no país, efetivamente, dificuldades de gestão, a gente não vai ter uma uniformidade no país. A gente vai olhar o SUS, a gente vai ver que tem ilhas de excelência, onde o SUS consegue funcionar a contento e, infelizmente, a grande maioria do sistema de saúde, pelo menos da rede básica, fica realmente com um déficit muito grande
de capital humano e também de equipamentos, de instalações e tudo mais. Então, muito disso se dá também pela pretensão que ele tem de ser universal, o atendimento, né? Essa é uma grande dificuldade, efetivamente, que a gente vê. Como é que o senhor vê isso, doutor Tiago Moisés, advogado? Eu acho que a primeira questão do SUS é que o Brasil é revolucionário nisso. É um sistema que ele nasceu para atender todo mundo. Num país pobre, a gente tem que se conscientizar disso. O doutor André falava muito bem isso. Às vezes a gente ficou com orgulho das nossas façanhas, com orgulho de ser brasileiro. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Mas a gente não vê que é um país pobre. É um país subdesenvolvido que acha que está em desenvolvimento. Então, o SUS realmente ele existe para atender uma população, uma camada pobre, que não tem chance nenhuma de, infelizmente, ter um plano de saúde. Não tem chance de ter uma consulta particular. Esse plano de saúde seria o SUS. Exatamente, exatamente. Se as pessoas com condições financeiras acabam usando o SUS, isso acaba prejudicando, porque o SUS é universal. Eu, com a minha condição financeira, que não é das melhores, mas eu sou um classe média, eu posso ir no SUS. Hoje o SUS obrigatoriamente tem que me atender. Ele vem aqui e quer esconder o jogo ainda, né? Obrigatoriamente ele tem que me atender. Dá para se pensar um pouco mais nisso? Dá, mas eu acho que a gente não pode nem abrir uma discussão dessas antes que se mude a racionalidade de como o Poder Executivo gasta o dinheiro. Antes de se falar em restringir ou de modificar o pensamento do SUS, a gente tem que diminuir certos privilégios que o Poder Executivo e os outros poderes também têm, em vez de ficar tirando da saúde, tirar da educação, tirar dos trabalhadores, porque normalmente quem paga o pato é a parte mais fraca, Então, tem essa dificuldade muito grande. Eu trouxe uma informação aqui, até, que demonstra bem como o Poder Executivo ele lida com estas coisas. A Prefeitura de Porto Alegre, que é, na verdade, a Prefeitura da Propaganda, ela tirou, no ano de 2019, em maio de 2019, 3 milhões de reais do dinheiro da saúde, para fazer publicidade. Doutores, me corrigem se estiver errado. Mas em maio, eu não acho necessário tirar o dinheiro do Fundo da Saúde, maio é frio, né? Para propagandas de combate à dengue, aluguel solidário e Minuto Porto Alegre. Isso é só para uma emissora que eu não vou citar o nome. E tiveram para outras também. Então também falta um pouquinho de discernimento no Poder Executivo, ou no Poder Público em geral, de investir mais na saúde, antes de pensar em, olha, o SUS está atendendo gente demais, a gente não tem dinheiro para isso. Eu também acho que não tem dinheiro para isso, mas vamos começar a fechar as torneiras das coisas que realmente não são necessárias. Perfeito. Essa é a minha opinião. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas antes eu quero anunciar que na volta, nós vamos conversar também sobre a relação da classe médica com a questão do setor público, no sentido de que a questão de remuneração, questão de aproveitamento dos médicos, de localização da classe médica, enfim, essas coisas todas que dizem respeito ao médico que trabalha no setor público e que também é defendido pelas associações, pelos conselhos regionais de medicina. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Tiago Moisés, advogado, o André Secchini, que é conselheiro do CREMERS, e Alex Gobi, vice-presidente do Conselho da Unimed, é isso? Isso. Então tá. Nós vamos a um rápido intervalo e aqui nós estamos com o nosso Cruzando as Conversas pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Participe também, vocês aí, pelas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E, claro, também da Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Um rápido intervalo, já voltamos. Muito bem, 23 horas, estamos ao vivo aqui com Cruzando as Conversas pelos canais 24 e 524 da RDC TV, pela Claro Net TV. Participe também das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento das associações dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, claro, Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais.
Estamos debatendo a redução das vagas do SUS e a formação médica e tudo que envolve aí a saúde pública no Brasil. Conosco, o Dr. André Cecchini, que é conselheiro do CREMERS, Alex Gobi, vice-presidente da Unimed Porto Alegre, e o advogado Tiago Moisés. Doutor Alex Gobi, saúde suplementar, o que é isso e qual é o envolvimento de vocês com a área pública nessa questão? Saúde suplementar é aquela atenção à saúde que extrapola o SUS, né, que complementa o SUS. Como eu tinha falado anteriormente, né, dos desafios do SUS, esses desafios, infelizmente, não conseguem ser atendidos e é nesse contexto que entra a saúde suplementar. Então, o sistema Unimed começou lá em Santos, lá em 1967, onde foi criada a primeira Unimed do... Foi lá que começou em Santos? Foi lá que começou, 67, a primeira Unimed do país, né? Hoje em dia nós temos 344 cooperativas no país, cooperativas médicas, atendemos 17 milhões de pacientes no país. Quantos médicos você tem na Unimed Nacional? 116 mil médicos 116 são cooperados, são sócios, são donos desse negócio, né? E essa atenção aí à saúde suplementar, como eu dizia, ela complementa então a ação do SUS. E se torna, nesse momento, bastante importante também, porque ela consegue fornecer a saúde para a população que muitas vezes o SUS não consegue. Com uma rede de médicos, a Unimed é um desses braços, nós temos vários braços, né, desse tipo de atenção à saúde suplementar. E nesses momentos de crise, quando a população não consegue pagar um plano de saúde, ela migra para o SUS e isso aumenta mais a pressão em cima desse sistema de saúde público, né? Sobrecarrega ainda mais um sistema que muitas vezes tem muita dificuldade. E a relação que vocês têm continuar com o senhor, com o setor público, digamos assim, a questão de remuneração dos médicos, tem muitas questões em relação a isso ou não? A briga é muito feia nessa área? Porque vocês têm um critério do ponto de vista de remuneração para a classe médica, né? Sim, nós temos... Isso tem sido respeitado? Sim, nós temos uma tabela que a Associação Médica Brasileira constrói junto com a classe médica e que ela baliza, então, os pagamentos, né, os honorários que vão ser pagos aos médicos. É uma tabela completamente diferente da tabela do SUS, que tem uma tabela própria. Então, cada operadora de saúde ela vai gerir a maneira como ele remunera os seus profissionais em cima dessa tabela, pagando ou parte dessa tabela ou, eventualmente, até múltiplos dessa tabela. Quando a gente compara as tabelas com a remuneração do SUS, efetivamente a diferença ela se torna abissal. Ela é muito grande. Um médico que vai ser remunerado somente pela tabela do SUS, ele fica realmente com alguma dificuldade de poder, vamos dizer assim, poder perceber um honorário que fosse mais justo, mais digno é a palavra mais adequada. Tem, né? Exatamente. Então isso acaba se complementando em ações de saúde pública, em convênios que os entes públicos fazem com o Ministério da Saúde, com as secretarias de saúde dos estados, para complementar essas tabelas, para poder fazer com que essa atenção à saúde consiga se fazer presente. Doutor André, o médico tem a alternativa de não trabalhar para o SUS? Sim. Ele pode ou não trabalhar para o SUS? Pode, não. O SUS não é uma obrigação, né? O SUS, como já foi bem colocado aqui, ele é um sistema nacional de saúde que dá atenção em todas as suas dimensões para a população brasileira, é um programa bem ambicioso, né? Outros países tão grandes quanto o Brasil não tem isso. O Obama tentou botar lá nos Estados Unidos, não conseguiu. Porque o Lula disse, quando ele assumiu, que o SUS seria um grande modelo para o mundo inteiro. E, de repente, eu acho que, do ponto de vista teórico, poderia ter sido. Né? A questão toda foi que, na prática, não resolveu. O modelo é muito bom, mas o problema, entre outros, volto a dizer, é o financiamento. O que acontece? Essa tabela do SUS, né, que ela só tem que ser corrigida. Agora, se corrigir, isso quebra o governo. Entendeu? Porque são muitos procedimentos. Então, vamos pegar um exemplo, uma consulta com especialista, se ele for atender só pelo SUS. Então, uma consulta com especialista, o SUS paga R$10 para o médico. R$10, tá? Sem desconto, né? Daí vai botar desconto, mas o custo não vale a pena, né? Uma consulta da Unimed, eu não vou chutar aqui, eu realmente não sei, mas deve ser
entre 60, 90, 100 reais, um pouco mais, dependendo do plano. 115 reais. 115. Então, assim, é 10 vezes mais. Né? Se o SUS pagasse 115 reais por consulta, o problema teria acabado. Nós não tínhamos mais fila em lugar nenhum. Aliás, um problema que vocês enfrentam, que a sociedade brasileira enfrenta, ontem até eu falei aqui no programa, o ministro Paulo Guedes disse que o Brasil paga hoje 400 bilhões de reais por ano em juros da dívida pública. E também fez uma comparação que eu achei extremamente interessante. Quando deu lá a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, que foi para reconstruir a Europa. Eles gastaram, naquela época, 15 bilhões de dólares, que corrigidos hoje seriam 106 bilhões de dólares, que transformados em reais, daria os 400 bilhões de reais. Então ele disse assim, ó, nós estamos a cada ano reconstruindo uma Europa só para pagar a dívida do Brasil, o juros do Brasil. É um troço, não tem como, né? É um buraco muito fundo, né, doutor? E aí não tem dinheiro para que possa sustentar o financiamento com essas áreas. O que eu acho, assim, o que a gente tem que... A gente não pode só chorar também. Claro, né? claro. Então, a gente tem falou agora em alternativas para sair gestão da crise. pública, tudo como é. Eu acho que nesse novo Brasil que está surgindo aí, que as ideias agora elas estão mais ampliadas, a coisa está mais ventilada, tem que surgir novos modelos de financiamento. Com certeza. A gente já viu que esse financiamento exclusivamente público, ele talvez ele não dê conta de tudo, né? Vou de novo aqui, o Alexei vai achar que eu estou puxando o saco da Unimed aqui, não é verdade? Vocês vieram bem concatenados, é uma dupla de atacantes. Mas é que o André é meu sócio lá, né? Então ele é médico cooperado também. Ele é Então médico cooperado, afastado, mas olha só, qual é o país, eu não tenho notícia, é um país que tenha entre os seus grandes operadores de saúde suplementar uma cooperativa. Isso é uma novidade. Claro. Isso tem que ser exportado para qualquer país do mundo. Isso aí do ponto de vista de gestão, é uma novidade. A Unimed não tem donos, são 116 mil donos, entende? Então isso é uma coisa de vanguarda, é uma novidade. Esses projetos vitoriosos do setor público e até de outros países, ele tem que vir para o nosso sistema. Esse negócio do governo, do Estado, bancar exclusivamente, a gente tem que ter outras formas de financiamento, entende? Quais são, bem, aí a sociedade que vai ter que apontar os caminhos. É que nós temos, ao longo da história, né, da própria civilização, porque o grande problema na própria história da civilização econômica é a questão onde o Estado tem que atuar. Ou é mais ou é menos. E isso aí a história vem se revezando. E essa é a grande questão, né? Então, e aí, doutor? Mas, Silvio, não existe nem mais nem menos. Eu acho que o que está faltando para o poder público e para a administração pública é entender que essa polarização é que mata tudo. Tem que ser o Estado necessário. Ele não tem que ser o Estado mínimo, não tem que acabar com o SUS. Até porque é o seguinte, o SUS está ruim? Sim, está ruim. Mas vai ficar muito pior sem o SUS. Mas também não tem que privatizar toda a área da saúde, porque vai ter gente que não vai conseguir acessar. Vamos para o meio. O que é o meio? Os gestores públicos foram eleitos para isso. Eu não fui eleito para nada, nem sou candidato a nada, nem estou concorrendo. Mas assim, o que é o meio disso? Vão tirar o preconceito, vão fazer parceria público-privada. Vamos botar a iniciativa pública e a iniciativa privada junto para construir uma parceria. Esse governo atual, e aí falo em nível de Brasil, parece que está querendo avançar nesse sentido. Paulo Guedes, às vezes, ele puxa demais para a privatização. Eu já sou meio contra. Privatizar a saúde eu acho que não é o correto. Mas parceria público-privada é uma boa forma da gente conseguir melhorar um pouco o acesso do sistema de saúde. É como princípio, né? Eu vejo assim, eu entendo o Paulo Guedes que como princípio econômico ele tem mais um lado liberal que está sentado na questão da privatização. Mas tu vai falar com fundo com ele assim, não, tem coisas que o setor público faz e faz bem, só que ele tem que, como tu disseste, ele tem que ter o financiamento e tem que ter a gestão. Aí a coisa funciona, não parece? Eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo lá no Conceição. Tá? A gente propôs agora, no meio do ano passado, né, a primeira parceria público-privada em saúde. Tá? Então, o que é isso? É uma maneira da gente driblar essa falta de recurso que tem em todo o governo, principalmente agora nesse ano, a tendência é melhorar. Né? Então, o que acontece? A gente precisa construir um hospital novo. A gente não tem dinheiro para construir um hospital novo. Então, o que a gente propôs?
Aí me propôs, não, a gente idealizou e está em fase de amadurecimento no governo federal, né, através do BNDES, essa proposta. O que é? A gente vai aproveitar a área do FEM, né, que é uma área muito valiosa do ponto de vista imobiliário, né, mas ela não é suficiente para a gente construir um hospital novo. Não é suficiente. O dinheiro que a gente venderia... Aquela área ali não é suficiente. Não é, então alguém tem que botar mais dinheiro ali. Tá? O governo não tem. Não tem o restante do dinheiro para nós. Então, o que a gente está fazendo? Está propondo à sociedade, né, uma maneira de fazer isso. Só que o que é? O funcionário do GHC que está por dentro disso, do Conceição, ele aceita, ele entendeu que é uma coisa boa. O próprio usuário tem. Onde é que está o problema? São setores que entendem, isso é privatização. Não é privatização. O PP não é privatização. Que a gente vai vender, ninguém vai vender nada. Nós vamos trocar por área, nós vamos fazer um hospital com mais leitos. Então, o que é? Essa discussão, como você falou, Thiago, ela está contaminada ideologicamente. Enquanto a gente não descontaminar isso... Um ranço ideológico. Nós não vamos adiante. Bom, o país, se nós pegar todos os indicadores sociais e comparar com os países menores do que nós, que têm menos recursos, países mais pobres, nós perdemos para eles. Por quê? Por causa de que o setor público está falido há muito tempo. O setor público não tem o que fazer. Não tem como, a não ser recorrer a esse tipo de parceria. Não há saída, né? E se a gente vai falar sobre falta de dinheiro, a gente vai ter que considerar também, e eu vou dizer para vocês que talvez não haja realmente falta de dinheiro no país. A Lava Jato, que é uma ação que está aí há tantos anos, revelando tantas coisas aí para nós. Certa vez, numa palestra do procurador, o Deltan Dallagnol, ele colocou que se estima que aproximadamente 500 bilhões de reais são desviados todos os anos no país. Eu falei 500 bilhões de reais. É muito dinheiro. Dá para fazer muitos hospitais em zonas nobres das cidades, para atender muitas pessoas. Então, eu coloco em questão se realmente falta dinheiro. A Fundação Getúlio Vargas, eu me formei lá na Fundação, e ela tem um livro chamado Conjuntura Econômica, que é mensal, e ela faz esses estudos seguidamente. Ela calcula, na edição de setembro desse ano, ela calcula que a corrupção, só a corrupção e o desvio de dinheiro no Brasil equivale a 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais. Aí tu compara com o PIB brasileiro, que é em torno de 6 trilhões e meio, tu vê quanto representa isso de dinheiro que sai pelo ralo. Né? Quase 20%. Na verdade, Silvio, também eu vou dar uma opinião até por a gente estar num país polarizado, onde se é Grêmio é Inter, onde se é Bolsonaro é Lula. Eu sou São José. Eu também seria São José nesse caso. Eu sou gremista, mas eu seria São José porque eu sou um cara de centro e de diálogo. Vou dar uma opinião até um pouco impopular, mas vai ao encontro que o doutor estava falando. A Lava Jato prestou um serviço maravilhoso a esse país. Ela mostrou que há roubo, muito roubo de dinheiro. Que se tira dinheiro das pessoas que estão passando fome num país que 55% da população brasileira, 55%, ganha menos de R$700 por mês. Esse dinheiro foi tirado dessas pessoas. Tá bom, só que daí o promotor Dallagnol, quando recupera quase 12 bilhões, foram 11 bilhões e 900 milhões, ele não diz para botar na saúde, ele não diz para devolver para os cofres públicos, ele diz para botar numa instituição que é criar do Ministério Público. Isso também está errado. Isso também está errado. Está faltando que os poderes, e aí para a minha fala inicial, os 3 poderes conversem, dialoguem e pensem o país um pouquinho, pensem menos em si, parem de ser egocêntricos, egoístas e vejam o que está acontecendo. Esse é o grande problema, né? Deve ter um mínimo de consenso. A sociedade brasileira não tem um mínimo de consenso. Esse é o grande rolo também, porque aí vai para o Congresso, eu vejo esse Maia aí toda vez ele bombardeando o projeto do governo. Quer dizer, nada está satisfeito para ele. E cada político, cada um puxa para o seu lado, para o seu partido, para a sua ideologia. Eu acho assim, complementando, né, o que foi falado da Lava Jato aí, eu acho que, além de revelar a corrupção, de a gente ver o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, ele criou, numa boa parte, uma cultura de exercer os seus direitos. E não aceitar mais isso. Não aceitar. Então, hoje a gente, antes de vir para cá, eu acompanhei um jornal aí, um telejornal, e o que aconteceu? Um político viajou de avião,
ao custo de R$750 mil. É o secretário, entendeu? o número 2 da Casa Civil. Entende? E aí foi sumariamente demitido. Por quê? Porque não se aceita mais esse comportamento. Anos atrás, talvez ele viesse, não, isso é natural, e a gente ia pensar no carnaval, né? Hoje o pessoal já está mais preocupado. A gente tem inúmeros exemplos aqui na cidade, no Brasil, de investimentos em festas ditas populares, mas com cunho político e tudo. Então, vamos chamar cantora, não sei o quê, gasta milhões, põe no hospital. É verdade, isso aí. Desvio também para coisas que não interessam, que não sejam fundamentais. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para a etapa final do programa. E depois nós queremos e temos que falar, é obrigação falar com o jornalista aqui, eu digo aqui para os meus convidados desta noite, ilustres convidados, sobre a coronavírus, que é uma coisa que está começando a preocupar no Brasil também. Um rápido intervalo aqui no Cruzando as Conversas e já voltamos com todos vocês aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET, da Claro Digital TV. Até já. Estamos de volta com o nosso Cruzando as Conversas desta noite, tratando da redução das vagas do SUS e a formação médica, assunto da área de saúde. Doutores André Cecchini, conselheiro do CREMERS, Alex Segobi, vice-presidente da Unimed Porto Alegre e Tiago Moisés, advogado de plantão aqui. Qualquer coisa, eu vou recorrer ao homem, né, tia? Bom, naturalmente que o mundo todo está hoje voltado para a China por essa questão que está acontecendo lá, que é o coronavírus. Doutor André Cecchini, vou começar com o amigo aí. Nós temos aí que nos preocupar aqui no Brasil, parece que já começamos um caso aí, está sendo analisado. É motivo de preocupação? Não de pânico. Não, exatamente isso. Não é pânico, tá? É uma preocupação, principalmente do setor da saúde, tá? Das pessoas que lidam com isso. E essas pessoas têm que estar preparadas, têm que estar já com seus planos em atividade, né? Quem opera nesse ramo tem que estar preparado, né? Possivelmente a gente acredita, né, que essa doença vai chegar para nós. Já chegou. Tá? Já temos 3 casos suspeitos aqui no Rio Grande do Sul, agora a notícia de noite, né, ao longo do dia. Então, aqui no Vale dos Sinos, parece que é. São Leopoldo, Novo Hamburgo, se não me engano, 2 irmãos, de pessoas que tiveram na China recentemente e desenvolveram um quadro gripal. Tenho que dizer que nesse momento são casos suspeitos, tá? Um deles, por exemplo, ele está em casa, ele está estável, está com um quadro gripal, colocamos assim, e está em casa, não está no hospital, não existe uma morte imediata, não existe esse tipo de desfecho, né? Talvez esses casos não se confirmem, né? Ou talvez se confirmem. Tá? O que a gente tem que ter em mente é que a gente não sabe a dimensão que essa doença vai tomar no nosso meio. Pode acontecer de ela ficar restrita a alguns setores, pode acontecer de ela sequer chegar, pode acontecer como aconteceu em 2009 ali com o H1N1, né? Então tem uma proporção maior, né? A gente não sabe nesse momento. Agora, o que o setor de saúde tem que fazer é se preparar para o pior, em graus variáveis. Com certeza. Eu vi uma entrevista do ministro Mandetta, né, hoje? Isso. Mandetta. E ele realmente estava alertando sobre isso. Doutor Alex Segobi, quais são os sinais que a gente os sintomas que a gente pode vislumbrar que possam, de repente, indicar isso? Sintomas são de uma gripe comum, inicia como uma gripe, com frio, febre, tosse, uma tosse continuada, fraqueza, pode ter diarreia também. E a particularidade é que, pela agressividade do vírus, esse vírus pode causar, vamos dizer, prejudicar rapidamente a saúde da pessoa, evoluindo para uma pneumonia de grandes proporções, e isso que tem feito assim, elevado número de óbitos e de pessoas contaminadas. Bom, como o foco todo é na China, digamos assim, eu acho que os governos estão tomando providência, no sentido de que essas pessoas que chegam de lá, aquelas que conseguem sair, né? Que parece que há uma orientação lá de, pelo menos com os brasileiros, de não deixar sair. Sim. Até o presidente Bolsonaro falou hoje sobre uma família que estaria sendo examinada como tendo foco, tendo problema com o vírus, que queriam vir para o Brasil. E achou que não seria interessante vir agora num momento como esse. Eu acho que está certo, né?
Sim, sem Com dúvida. certeza, concordo. Não, e claro, a gente não sabe de fato o que está acontecendo lá na China, né? Mas a gente, pelas notícias que a gente tem acesso, eles tomaram medidas muito duras, eles estão muito preocupados. Eles fecharam, interditaram, bloquearam uma cidade do tamanho de São Paulo, com 11 milhões de habitantes, né? E esse bloqueio agora ele se estendeu para outras cidades, perfazendo 40 milhões de pessoas. Então, isolar é uma medida muito dura. Então, eles estão realmente preocupados. A população deles é 1,5 bilhão quase, não é isso? 1 bilhão de Eu acho que milhões, gira né? um bilhão. Tanta gente, será que... Isso aí. Agora, o telespectador é muito criativo. Aqui o Fernando Ribas, lá de Pelotas, eu vou ter que dizer essa aqui, ele vai dizer o seguinte: com todo esse problema lá da China, vamos, pessoal, evitar o chinaredo. Que barbaridade. Um abraço, Fernando Ribas, aqui no nosso... E aí, tu está preocupado com isso? Olha, eu acredito bastante na comunidade científica que vai desenvolver logo uma vacina para isso. Acredito mais na comunidade também da área da saúde. Se os médicos que estão na mesa não estão com nenhum tipo de preocupação assim exacerbada, quem sou eu, um advogado, para fazer isso? É que eles têm conhecimento da causa. Exatamente. Eu só vou fazer uma recomendação que eu acho que os doutores fariam também. Não vão ficar prestando atenção em corrente de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Vamos ouvir o que o Ministério da Saúde tem para falar, o que a Secretaria da Saúde de Porto Alegre, a Secretaria de Saúde do Estado e o que os médicos têm a falar sobre isso. Não vamos ficar seguindo corrente e nem vamos entrar num pânico generalizado antes de saber realmente o que está acontecendo. Eu recebi uma corrente dessa que manda comer bife de fígado. Eu recebi essa também. É? E sabe o que mais me preocupa? Que a gente está num processo de idiotização da civilização, que daqui a pouco vai tomar vacina e vai ter gente dizendo para não tomar a vacina. Então, aconteceu aí, né? Teve vários... direto. Na internet, o pessoal, a vacina da gripe, aí o pessoal dizendo que não valia tomar e tal, quer dizer... É um desserviço total para a sociedade. Né? Com certeza. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso Cruzando as Conversas desta terça-feira e eu gostaria de fazer uma passagem rapidinha por cada um de vocês e saber qual é a expectativa de vocês em relação a este país, né? O doutor, o senhor tocou, de certa maneira, nessa mudança que nós temos do ponto de vista da mentalidade, de mudar um pouco a mentalidade brasileira, de exigir coisas que nós não exigimos. Uma sociedade muito que deixava as coisas acontecer e tal. O senhor está otimista com relação ao Brasil, doutor? Estou muito otimista. Eu sou um otimista porque eu acho que a gente fez uma inflexão esse ano aqui, inflexão. De tal maneira que não vai ser mais o gestor, não vai ser mais o presidente da instituição, essas pessoas vão ser levadas a um novo comportamento. A sociedade, cada vez mais, ela vai exigir os seus direitos, né? Então, vamos pegar um exemplo que a gente comentou hoje, essa noite, né? O SUS. O paciente não quer mais uma caminha de mola, com colchãozinho, com remedinho. Não, hoje ele está ciente do seu direito e ele quer o melhor tratamento possível para aquela doença que ele tem. Ele não quer mais o exame de raio-x, ele quer a ressonância. E quem lida com esse tipo de atividade tem que estar preparado para fazer frente a essa qualidade do setor da saúde. Tá? O meu otimismo vai porque eu acho que essas medidas econômicas, essa nova visão que a sociedade está acordando, que a gente não é assim, o governo não é o provedor de tudo, nem deve ser, isso vai trazer benefícios a médio, a longo prazo, de tal maneira que a sociedade vai gozar, vai poder usufruir dessa quantidade de dinheiro que foi recuperada, que está se gastando erradamente, e o gestor, o político, ele vai ter que se atentar a essas coisas. Aliás, o John Rockefeller que dizia o seguinte: o governo não deve nada a ninguém a não ser uma oportunidade para que cada um faça a sua vida. Isso é importante a gente ter na consciência. Doutor Alex Gobi, finalmente a sua análise rápida aí sobre a sua expectativa em relação ao Brasil. A minha expectativa, ela é otimista, sim, ela é esperançosa, sim. Eu acredito muito no nosso país, eu acredito muito na nossa capacidade de transformação como sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira ela está se empoderando, assim como a sociedade mundial. E esse empoderamento ele vem através da informação. Nós temos
Nós temos instrumentos aqui que fazem a democratização. Como um programa como esses e as informações e posicionamentos que os senhores trazem também. Exatamente, e isso então empodera as pessoas e esse empoderamento ele vem então mediado pela tecnologia, criando uma maneira até diferente de se pensar. Bem. E aí, doutor, para finalizar, 30 segundos. Menos do que isso. Prazer estar aqui, Silvio, prazer dividir a mesa com o André, com o Alex, aprendi muito com os doutores. Queria deixar a minha solidariedade à comunidade médica, que volta e meia é atacado por certos governos como se fosse o responsável pela crise na saúde. Os médicos não são culpados por nada que está acontecendo. Culpados são os governos que não investem. Sob esperança desse novo governo, para finalizar, eu ainda não sou esperançoso. Eu acho que a gente trocou um estado máximo para o estado mínimo. Está na hora de a gente chegar no estado necessário. Nesse sentido que o senhor falou, os médicos não são o problema, os médicos são parte da solução. Obrigado, doutores, pela presença dos senhores aí. Obrigado. Você também, Moisés. Obrigado. Você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade, pela audiência. Cruzando as Conversas, fica por aqui. Uma boa noite. Amanhã, de novo, aqui um encontro com vocês. Até lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.